יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Momento da palavra. Entra no ar o programa que fala ao teu e ao meu coração. Um programa que nasceu no coração de Deus. O momento da palavra é um momento em que nós
entramos em espírito, em verdade, em adoração, para ouvir uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Uma geração de profetas, de homens e mulheres, atalaias, espalhados nos 4 cantos da terra, que não tem medo de combater o pecado, quem não tem medo de combater Jezabel, quem não tem medo de combater Mamon, Baal e Faraó. Hoje é a noite que nós vamos ouvir Deus falar aos nossos corações. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Este é o tema desta quarta-feira. Deus, até tocar o céu essa noite, nós não vamos descansar, nem sossegar, até tocar o céu. Que estas orações, que esses louvores, que esses clamores, toque no Senhor aí no céu, meu Pai, e responda a oração deste homem e desta mulher. Shalom Adonai. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Muito obrigado a vocês que têm nos honrado todas as segundas, quartas e sexta, no momento da palavra. Temos recebido testemunhos sobrenaturais. Tem mães que se recolhem às 22 horas, horário de Brasília, no Brasil, reúne as suas crianças sob a cama, sobre um sofá, e ouve o momento da palavra. Eu saudo agora o céu, terra dos cristãos e dos que estão salvos. Eu abençoo os Estados Unidos, o Brasil, a Colômbia, a Bolívia, o Uruguai, Chile, o Paraguai, Vietnã, as Filipinas, Hungria, Japão, China, Austrália, México, Venezuela, Colômbia, Porto Rico, boa noite, Panamá, boa noite, Londres, França, Itália, Paris, boa noite. Boa noite, terra. Boa noite, igreja. Shalom Adonai. Vamos direto ao trono do céu. Não podemos perder tempo, porque o Messias está à porta e a igreja precisa se libertar. Abrimos a espada, a palavra desembaiada, a palavra que salva, que cura, que cauteriza e que restaura. A Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Shalom Adonai. Hoje na terra, quando se prega a verdade, nós somos acusados, apedrejados. Basta falar uma verdade, seja a verdade qual for, em qualquer área da nossa vida. Quando nós falamos uma verdade e um mentiroso ouve a verdade, se levanta contra quem fala a verdade, porque o pai da mentira, o diabo, sabe que a verdade liberta, a verdade salva, a verdade transforma, a verdade cura, a verdade muda caráter, a verdade dá princípios éticos e morais, a verdade traz arrependimento, a verdade traz solidariedade, a verdade traz esperança, a verdade traz vida, a verdade traz cura, a verdade traz unidade, a verdade traz comunhão, a verdade traz integridade, retidão, temente a Deus, e a verdade nos desvia do mal, e a verdade nos acrescenta intimidade. Quando nós somos
liberto da mentira. A verdade nos libertou. E esta noite eu quero ter uma conversa com você. Eu quero conversar com você essa noite. Eu quero falar a você que Deus tem uma palavra para libertar aquela área que está cansada em sua vida, aquela área que não prospera, aquela área que é sequidão. Deus quer te libertar da dor. Deus quer te libertar dos traumas. Mas lá no livro de 1 a Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma lição de como falar a verdade. O Paulo se expressou à igreja de Corinto. Ele se expressou e falou que este ministério estava decaindo. Esta igreja de Corinto estava caindo. E Paulo abriu esse ministério. O apóstolo Paulo. E muitas vezes as pessoas não querem mais ouvir a verdade, porque a verdade incomoda. A verdade dói para os mentirosos. A verdade quer mudar os valores da família. E Paulo, ele identificou que a igreja estava doente, começando pela liderança. A liderança não exortava mais a igreja. A liderança da igreja de Corinto não lutava mais pela espiritualidade e a conduta moral. A igreja de Cristo tem que pregar sobre moral, sobre conduta moral, sobre conduta ética, sobre conduta espiritual. A igreja não pode se omitir da verdade. E Paulo não estava de acordo, porque o Espírito Santo tinha revelado a Paulo que naquela igreja tinha pessoas tendo relacionamentos pecaminosos. Filhos estavam tendo relacionamento com suas madrastas. Era um pecado. E Deus não se agrada disso. E a liderança não exortava, não corrigia a igreja. A igreja estava relaxada no pecado. E assim hoje a igreja se encontra na terra, em muitas cidades, em muitos estados, em muitas nações e muitos ministérios. Alguns líderes estão fazendo vistas grossas. Alguns líderes estão fazendo ouvido de mercador. Alguns líderes estão vivendo politicamente correto. Deixa a igreja encher, deixa a igreja lotar, mas não vamos combater o pecado. E hoje eu trago uma palavra revelada, que às 5 horas da madrugada em Orlando, Flórida, Jesus me levantou da minha cama e me trouxe esta mensagem. Feliz eu estou porque eu ouvi a voz do teu Deus e do meu Deus. Esta noite nós precisamos falar com o Senhor. Será que nós estamos libertos ou nós estamos apenas convencidos e estamos convertidos? Se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo em forma de homem físico e trouxesse essa mensagem que ele trouxe há muitos e muitos mil anos atrás, Paulo era apedrejado, Paulo era assassinado, porque a igreja hoje que matou Paulo lá atrás mataria Paulo hoje. Que se levante os Paulos na terra, que se levante os Jeremias na terra, que se levante as Déboras na terra, que se levante as Esther na terra. Nós não podemos fazer ouvido de mercador e fazer de conta que os nossos olhos estão vendo, mas não estão vendo. A igreja tem que trazer a correção para a igreja, mas a igreja está com medo. Muitos líderes, muitos irmãos estão com receio de falar sobre Jesus. Só quer falar do Jesus do amor e do amor, mas não quer falar do Jesus da retidão e da justiça, porque tem medo. Nós não temos medo. O Paulo não tinha medo. O Paulo, ele não violou nenhuma lei de Deus para pregar o evangelho quando ele se saiu de Saulo para o Paulo.
Muitos hoje estão vivendo uma vida imoral, imoral espiritualmente e imoral fisicamente. E eu hoje estou aqui, humildemente, representando a palavra que Paulo escreveu, inspirada por Deus. Não tenha medo de pregar a verdade, porque a verdade é que liberta. A verdade é que tira o povo do cativeiro, da opressão e das prisões. Muitos hoje estão preocupados com o que a igreja vai pensar, com o que a comissão que é da igreja de staff vai pensar. Deus não levanta pregadores e profetas para serem empregados e mercadores da palavra de Deus. Os pregadores e os profetas têm que aprender a ser livres e a viver pela fé em Cristo Jesus. Nós não podemos nos aprisionar a lideranças que querem nos comprar, com casas bonitas, carros bonitos, ofertas lindas. Muito cuidado, senhor pregador, senhora pregadora do Evangelho. Não se venda por uma calça jeans ou uma passagem de avião de primeira classe. Não se venda por um hotel de 10 estrelas ou não se venda para pregar em um congresso internacional, mas ficar proibido de combater o pecado. Não, meu irmão. O altar que convidar o pastor Castilho, se o Espírito Santo não subir, eu não subo. Tem pregadores que não são como o Paulo, que diz que em determinadas igrejas ele deixa o Espírito Santo lá fora e ele entra na carne, porque lá dentro não pode falar em línguas, não pode profetizar, não pode falar em amor e não pode combater o pecado. Se o Espírito Santo não entra comigo, eu não vou. Deus me deu uma palavra, e essa é a palavra que me sustenta há 26 anos. Jesus vai, eu vou. Jesus não vai, eu não vou. Jesus fala, eu falo. Jesus não fala, eu não falo. Jesus faz, eu faço. Jesus não faz, eu não faço. Não me interessa se vai doer. Não me interessa se vai doer na minha carne, ou no meu bolso, ou na minha esposa, ou em meus filhos, ou na membresia, ou no rebanho, ou na live que me acompanha. O que não pode doer é em Jesus Cristo, porque Ele já levou as nossas dores. E esta noite eu quero compartilhar esta mensagem com você. Desperta tu que dormes. Acorda. Acorda. Acorda, porque Jesus quer te libertar. Jesus quer te trazer a realidade do Evangelho de Paulo. Um evangelho que confronta o pecado. Cuidado, senhores pregadores, com os sermões cheios de delicadezas e usando-os de piadinhas em altares, em congressos e em lives, com psicologia e espiritualidades baratas. Muito cuidado, senhores e senhoras pregadores e pregadoras do Evangelho, que só fala em ser totalmente tolerante com o pecado. Deus não é tolerante com o pecado. O pregador e a pregadora não pode ser tolerante com o pecado. Quem fica em lives, em congressos, em igrejas, em cultos, pregando e fazendo o povo rir com piadinhas com Jesus, não se libertou. Não se libertou. O Evangelho não é para brincar com piadinhas. Não. Jesus nunca fez uma piadinha. O Paulo nunca fez uma piadinha em uma pregação. Paulo fazia, como Jesus, analogias, revelações e profecias. Vamos brincar com coisas santas? Não. Muito cuidado. O Evangelho é sagrado. O Evangelho é santo. E se você quer uma bênção, você quer uma cura, você quer uma restauração, você quer uma restituição, você quer um milagre sobrenatural, se liberte. Se liberte do seu próprio eu. Nós temos que ser uma geração que denuncia o pecado. Uma geração que não aceita Jezabel. Uma geração que não aceita Faraó, Mamon e Baal. Uma geração que não aceita o aborto, o adultério, a prostituição. A igreja está vivendo um momento
tão delicado, tão perigoso, que muitos sermões estão muito delicados e outros estão muito irados, com raiva. Deus não prega com raiva. Jesus nunca pregou com raiva ou com ódio, mas Jesus nunca foi delicado para tolerar o pecado. Jesus sempre lhe pregou com o amor, porque o amor, em 1 Coríntios, suporta, vence, prevalece, espera e perdoa. Mas o amor não compactua, o amor não é tolerante com o pecado, o amor não brinca de pecado, de fazer de conta. E essa noite eu quero falar sobre alguns tipos de pecados que está fechando porta para as pessoas entrarem no céu e portas para não serem abençoados na terra. Um desses pecados é a nudez espiritual. A Bíblia diz no livro de Amós: rasgai as tuas vestes internas. Pessoas que estão nuas, com espiritualidade de indecência. A Bíblia não fala que você tem que ter espiritualidade de indecência, mas de ousadia e intrepidez. Não é uma ousadia de indecência. Deus, ele te dá uma ousadia de liberdade, não uma ousadia de libertinagem. Vamos rasgar as vestes internas, vestes de espiritualidades malignas, de pensamentos malignos, de desejos malignos. E vamos examinar as nossas vestes externas. O cristão, ele não tem roupa para ir à igreja e para ir ao supermercado. A roupa do cristão que vai ao supermercado é que vai à igreja. A roupa que vai à igreja é que vai ao supermercado. O biquíni que você usa na praia, você pode usar na piscina, é da igreja, quando houver a comunhão entre os irmãos. Não tem dois tipos de biquíni. O para quando está com os irmãos ou para quando está longe dos irmãos. O seu biquíni tem que passar no tri de Deus, nos olhos de Deus. Usar um biquíni não é pecado, desde quando o seu biquíni não seja indecente e imoral. Tá entendendo? O cristão, ele só tem um tipo de roupa, a roupa que Jesus o convocar aonde ele estiver, no trabalho, na fila de um ônibus, dentro de um carro ou no altar, é da igreja, e Jesus falar: vai em tal lugar, entregar um recado. A minha roupa não convém. Você pode ir até de bermuda, se você estiver com a bermuda adequada. Agora, o que não pode é você estar de paletó e gravata, mas com as vestes internas com nudez e imoralidade. O que não pode é você estar com suas vestes externas mostrando suas partes íntimas. Não tenha medo de combater o pecado, meu irmão e minha irmã. É melhor você ficar só do que acompanhado com Satanás. Satanás é omisso, Satanás é mentiroso, Satanás é perturbador das ordens. Quer quebrar a ordem de Deus, mas nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não pregar o evangelho. É forte, meu irmão. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você se não pregar a verdade contra a mentira. Ai de você, jovem. Ai de você, adolescente. Ai de você, ancião. Ai de você, homem ou mulher, de não pregar a verdade que liberta. Ai de mim e ai de você se for omisso no trabalho, no emprego, na rua, na igreja, porque socialmente falando eu não posso combater se o meu patrão me chamar para beber álcool com ele. Eu tenho que beber porque faz parte de um contrato. Você tem um contrato com seu patrão até não quebrar o seu contrato com Deus. Tem gente fazendo distrato com Deus para ter contrato com o mundo. Não faça distrato com Deus, faça distrato com o mundo, mas faça um contrato inquebrável com Deus.
Agrade o seu patrão, desde quando você não desagrada a Deus. Agrade a sua esposa e ao seu marido, desde quando você não rompa o contrato com Deus. Ai de você, igreja, ai de você, ai de mim, se não pregar o evangelho que liberta. Para você pregar o evangelho, você não precisa ser ordenado a pastor e nem a pastora. Na rua você pode falar, no ponto de ônibus, dentro de um avião, no seu trabalho. Você pode falar numa fila de um banco de uma padaria. Ai de você que é omisso. Ai de você que tem medo do que vão pensar de você. Ai de você que gosta de agradar a Chico e Francisco, a Deus e a Baal. Cuidado, meu irmão. Não sirva a dois senhores. Escolha um senhor. Ou você serve a Lúcifer ou serve a Deus. Quem serve a Deus não tem medo de pregar a verdade. Eu estou falando isso hoje porque eu não sei se daqui a pouco nós estaremos aqui. Jesus pode arrebatar a igreja. Já tem sinais no céu e na terra. Já tem sinais em Israel. O Mar Morto em Jerusalém já está cumprindo o que está na Bíblia. Cuidado, irmão. Estamos muito perto de uma geração ser arrebatada. Vamos fazer parte de uma geração que combate Jezabel, Baal e Mamon. Não tenha medo. A igreja hoje não pode ter na porta da igreja um livrinho. Qual a sua religião? Você bebe? Você fuma? Você se prostitui? Você adultera? Você usa maconha? Você é homossexual? Você é nervoso? E entregar ao pastor, não pregue, porque tem pessoas aqui hoje, você pode assustar a igreja. Não, irmão. O pastor, ele não precisa saber quem está na igreja. O pastor, o pregador, ele não precisa ter relatório para saber se vai agradar ou não. O pastor, ele traz um culto revelado, uma palavra revelada. O culto é racional. Tem pastores que bota a gente na fila da entrada da igreja para saber o que ele pode trazer a palavra, para não assustar a congregação. Paulo não. Paulo, ele se dirigiu à igreja de Corinto. Ele não se dirigiu aos líderes, ele se dirigiu à igreja. Ele revelou o pecado que estava na igreja. Pastor que não traz revelação que o pecado é pecado, não é pastor. Pastor não pode se citar nomes. Pastor não pode apontar em culto. Pastor não pode apontar em live o nome do pecador. Pastor pode pregar contra o pecado e a carapuça vai pegar em quem queira. Tá entendendo? Ai dos escribas. Ai dos fariseus. Ai desse povo. Ai desse povo que peca. Ai desse povo que brinca com Deus. Ai dos escribas. Na cadeira de Moisés estava sentado os escribas e fariseus, mas eles apenas observavam. Eles falavam, mas não viviam o que pregava. Os escribas e os fariseus não viviam o que pregava. Não seja esse tipo de escriba e de fariseu. Tem muita gente na igreja fazendo atas de reuniões. O pastor fala, a congregação fala e o irmãozinho faz a ata. Cuidado, meu irmão, para pegar numa caneta de um livro de uma ata de uma igreja, tem que estar fora do pecado, tem que estar liberto. Pastor, não dê caneta. Pastor, não dê microfone. Pastor, não dê altar para quem está em pecado, para quem você sabe que está brincando com Deus. Pai, mãe, não dê um carro a teu filho e a tua filha. Pai, mãe, não dê um presente material ao teu filho e tua filha, se você sabe que ele não está preparado para receber esta bênção. Não se bota bênção
sob maldição para virar maldição. Deus não entrega vinho novo para botar em odres velhos, porque odres velhos não está liberto. Botija que racha não está liberta. Deus está dando um recado a você que quer uma porta de emprego, que quer uma cura de uma enfermidade, que quer ser mãe, que quer ser pai, que quer o sobrenatural. Se liberte e se arrependa. E se arrependa do pecado. E conhecereis a verdade. E não volte mais à prática que você fazia. Porque o velho homem e a velha mulher sempre está estacionado em algum lugar, esperando um erro meu e um erro seu. Mas quando nós somos libertos do pecado, o pecado não nos encontra mais. E eu quero falar a você, se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo fisicamente, muitos iriam matá-los. Muitos querem me humilhar você que assiste essa live, que combate o pecado, mas ama o pecador. Não desista de combater os mentirosos. Não tenha medo. Faça parte de denunciar uma geração de pecadores. Não cite os nomes, não cite as placas de ministério. Só fala sobre as práticas, porque a prática vai encontrar o lobo vestido de ovelha. A prática vai botar cada um no seu devido lugar. E toda vez que você trouxer uma palavra, uma mensagem, e alguém te contestar com que você não está falando a verdade, e você sabe que é bíblico, saiba que aquela pessoa não está liberta. Quem está liberta não mente. Quem está liberta não rouba. Quem está liberta não vai para a cadeia confirmando que é ladrão. Pode ir até para a cadeia por pregar o evangelho de Cristo. Quem está liberto não entra em corrupção. Quem está liberto não adultera. Quem está liberto antes de falar, pensa o que vai falar. Quem está liberto não traz traumas para as pessoas. Quem está liberto não vinga, não humilha. Quem está liberto perdoa quem te feriu. Quem te feriu precisa ser liberto, mas você só vai conseguir ajudar a libertar alguém se você estiver liberto, homem ou mulher. Nós estamos em 2017. Eu não sei que dia se chegou essa live. Eu quero dizer a você, se liberte de você mesmo. Às vezes o pior inimigo nosso é o nosso eu, é a nossa vontade. E Paulo se encontrou com muitos eu de líderes, de homens, que queria seu próprio eu. Eu não quero mais o meu eu quero o eu sou. Eu quero dizer a você, saia de um evangelho mentiroso, saia de um evangelho de pregadores que estão pregando com muita mansidão ou com muita ira. Tudo é ordem e decência. Saia desses pregadores que não dá nome a pecado. Você não pode dar o nome do pecador, mas dê nome a pecado. Dê o nome ao pecado. Tu não adultera. Adulterar é trair, é sair com um amante. Dê nome a pecado. Não se prostitua. Não ande com nudez nas ruas. Eu fico lembrando de Jó. Jó, ele perdeu os filhos, mas se manteve em retidão. O pai do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou a casa, o pai tinha sandália, roupa, anel e alimento para dar, porque o pai estava bem espiritualmente. Você tem que estar bem espiritualmente para receber o pródigo voltar para a casa do pai. Se você quer que sua filha seja uma mulher de Deus, mãe, eu não estou te humilhando. Eu não estou te apedrejando, mãe ou pai. Eu estou te ajudando.
Eu não estou te pedindo dinheiro para você assistir as minhas lives. Não tem uma taxa aqui embaixo com conta de banco. Eu estou lhe dando de graça o que Deus me deu de graça, mãe e pai. Não é digno, mãe e pai, você botar uma menina de 10 anos um batom, um pó no rosto, um sapato alto e uma mini saia, mãe. Você está preparando tua filha para quê, mãe? Liberte tua filha na hora que ela nascer, mãe. Liberte tua filha, mãe e pai, quando você vestir ela. Liberte tua filha, mãe e pai, das roupas indecentes e imorais. Cuidado, mãe, com a sainha que você bota na sua filha. Cuidado, mãe, com a camisetinha que você bota em sua filhinha de 14 anos para ir para uma festinha. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Quando você fala com seu filho de 14 anos, bota um preservativo em seu bolso para você usar aquela menininha. Cuidado, pai. Você está ensinando o seu filho a ser um prostituto, pai. Sexo, pai, não significa que é macho ou que é fêmea. Cuidado, pai. Sexo, pai. Sexo, mãe, é privilégio de quem é casado, viu? Aleluia! 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se não pregar o evangelho. Cuidado, pai, para você não dar o carro a seu filho sem carteira de motorista, e você sendo um pastor, um advogado, um juiz, e depois de cobrar moral. Dê o carro a seu filho quando ele tiver a carta para dirigir. Como é que você vai cobrar honestidade de seu filho se você não liberta ele? É do jeitinho. Cuidado, pai. Você dá um dinheirinho a teu filho ou tua filha para dirigir, ou bêbado, ou sem carteira, e dá um dinheiro a um policial. Tem policial que está liberto da corrupção, viu, pai? Eu quero lhe dizer que tem policial militar, policial civil, policial federal, militar do exército, que está liberto da corrupção e pode te desmoralizar com sua propina, pai. Cuidado, pai, para o senhor que não querer subornar um juiz para lhe comprar uma sentença falsa. Tem juízes corruptos, mas tem juízes que foram libertos da corrupção. Cuidado, pai. Na terra, pai e mãe, tem homens honestos. Cuidado, pai. Cuidado, mãe, para você não ensinar os seus filhos a estarem contaminados com o mundo. Quem quer uma família liberta, dá nome de pecado, pai, a sua geração. Se você quer, pai, uma geração, pai, que seja liberto, comece dentro de tua casa, pai. Ô pai, ô mãe, você que me ouve agora, a professora do infantil 1, da alfabetização, pai, do pré-primário e do ginásio e do 2º grau e da universidade, não tem que ensinar como sentar aqui na cadeira, não. Não tem que ensinar que não pode falar que é palavrão. Não tem que ensinar teu filho e tua filha a roupa que tem que usar, não. Na escola se ensina conhecimentos escolares que vai usar em alguma área. Quem tem que ensinar, ô pai e mãe, como teu filho e tua filha tem que falar, se proceder e se vestir, segurar no garfo, o que pode beber, é você dentro de tua casa, pai e mãe. Não cobre da professora lá fora sua responsabilidade. A escola que você está pagando, pai, ou é pública ou particular, tem o limite dela. O direito, pai, começa dentro de casa para chegar lá fora, e quem ensina tem o direito também de ir e de vir. Liberte a tua família dentro da tua casa. Não peça para a professora e libertar o teu filho e tua filha. Não peça aos pastores para libertar teu filho e tua filha de demônios que está em você, ô pai e mãe. Demônios que dá mentira, da prostituição, pai que adultera, mãe que adultera, pai que usa droga, pai que bate em mãe, mãe que bate em pai. Como é que vai ensinar filho? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é conhecida dentro da casa do meu pai. Dentro da casa do meu pai. Não é na casa da rua, não é na zona, não é na prostituição. Não conhece a verdade, é no barzinho, dentro da casa do meu pai. Rei Aramanai.
Eu gosto muito de falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:16: ai de mim se não pregar o evangelho. E Paulo diz ainda: mesmo que eu não quisesse, eu tenho que pregar. Sabe por que eu prego assim, irmão? Muitas vezes eu prego o que eu não quero, porque eu prego para você que eu te amo, para você que eu lhe conheço e para você que eu não conheço você, mas eu te amo mesmo sem te conhecer. Tem coisas que quando acaba a live e acaba aqui na God of Promise International Touch, que no Ministério Deus de Promessas em Orlando Culto, meus ossos tremem. Eu digo à minha esposa, às vezes eu choro: meu Deus, como o Senhor deixa eu ser tão duro com a igreja. E o Senhor diz: é porque você me ama, filho, e você ama eles. Eu amo o pecador, porque um dia alguém me combateu no pecado que eu tinha e me amou de tal maneira que morreu na cruz por mim. Jesus Cristo de Nazaré. A educação, ela começa dentro da casa de meu pai. Vai para a casa de teu pai, vai para a presença de Deus, para depois você e eu pedir testemunho do próximo. Naquela época, esses escribas e fariseus falava, mas não vivia o que falava. Você pode cobrar de alguém algo que você está falando, mulher ou homem. A grama do vizinho sempre é melhor do que a sua, mas será que a dele não está mais doente do que a tua? Cuidado, irmão. Nem tudo que se vê é o que se vê, nem tudo que se ouve é o que se ouve, nem tudo que se fala é o que se fala. Jesus está falando hoje: se liberte. O Messias está voltando. E não podemos mais tratar a igreja com essas pregações mentirosas, essas pregações cheias de eloquências, essas pregações cheias de gravatas, de paletós ou de roupinhas indecentes no altar. Tem pregadores hoje que está mais para modelito de passarela do que para pregadores. Tem pregadoras hoje que está mais para estilistas, para modelos de moda do que para mulheres de Deus. Você se arrume, ande bonito, bote a melhor roupa, mas veste as vestes, as túnicas que se libertou, a de Jesus Cristo de Nazaré. Não tenha medo de pregar a verdade. Não se importa se vão te abandonar, se vão te deixar só. Quando você souber que alguém está no pecado e essa pessoa abrir o coração para você entrar, nós só entramos se a porta abrir. Eis que eu estou do lado de fora e bato. Abra que eu entro. Quando a pessoa te der uma oportunidade, entra com a verdade que liberta. Seja duro, mas com amor. Com amor. Quem sabe eu estou falando para alguém que o patrão está dando tanto falso testemunho e você não tem coragem de dar um recado de Deus. Quem sabe eu estou falando para um crente secreto, que na empresa ninguém sabe que você é crente. No seu trabalho ninguém sabe que você é um cristão. Quando te descobre, você é até um obreiro. Há um tempo atrás eu estava aqui onde eu moro, que é nos Estados Unidos, e fui para uma reunião. Quando eu cheguei lá para tratar de um assunto, depois o homem, com muita insistência, eu perguntei: qual a sua igreja? Ele me deu o nome. E eu falei: qual a sua função? Ele fez de conta que não ouviu. Com muita insistência ele falou: eu sou um pastor. E eu disse: pois, irmão, não se identificou sabendo que eu sou um pastor? Ah, porque eu não misturo as coisas. Não, irmão, você não misturou. Você sabe que eu sou um pastor. Vamos nos misturar com o povo de Deus. Mas não, as pessoas que têm vergonha de te dizer que é um pastor, que é uma pastora, que é uma missionária, que é um cristão. Porque o mundo que não vai entender. Eu faço questão de, quando me perguntam: quem é você? Eu digo: sou amigo de Deus e sou ministro do evangelho dele. Antes eu quero ser chamado de amigo de Deus e depois eu sou um sacerdote. Faço questão,
porque foi a ordenança que Ele me deu. Eu quero dizer a você essa noite, se tem algo em sua vida que está nas entranhas da alma, nas entranhas da mente, do teu eu, e que não está te deixando fluir a tua espiritualidade, o teu louvor, a tua oração e a tua intimidade, nós vamos orar agora para quebrar esse jugo, para quebrar essa maldição. Nós temos essa noite que nos libertar de tudo aquilo que é vergonha para Cristo. Se eu estou dentro de um avião, eu falo para a aeromoça de Jesus. Se eu entro num avião e o comandante me espera na porta e eu vejo que ele entende inglês, eu falo God bless you, my friend. Se eu vejo que ele entende espanhol, eu falo Deus que ele bendiga, hombre. Se eu vejo que ele é brasileiro, eu falo Deus te abençoe. Não me interessa se está com um turbante ou com um véu de muçulmano. Não me interessa se eu cumprimento uma pessoa do Islã, se eu cumprimento um espírita, um católico, eu sempre falo assim, Deus abençoe. Mas pastor, o senhor é louco? Não sou louco para o mundo. Eu tenho que apresentar a ele o que eu represento. Eu tenho que apresentar a ele o que eu creio. Aqui nos Estados Unidos tem muitos árabes, muitos muçulmanos. E quando eu encontro eu falo God bless you. E você sabe o que eles fazem? Quando eu vejo uma mulher com um véu no rosto, só aparece os olhos, eu falo God bless you. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Da mesma forma que ela tem um direito de falar com a paz que ela acredita, eu tenho o meu direito de falar com a paz que eu acredito. Se você é daquele que não tem coragem de libertar alguém com a paz em Cristo, tem misericórdia de ti. Existem pessoas que dizem que é tão crente, é crente de tijolo e de telhado, não dá uma paz. Na minha igreja não pode dar paz, na minha igreja não pode dar a graça e paz, na minha igreja que não pode falar amém. Eu falo, irmão, e eu respeito a sua igreja, eu tenho que respeitar, mas me respeite quando eu te der a paz, porque a minha paz, ela significa Jesus te ama, Jesus quer te libertar, ou Jesus já te libertou. Dá aleluia. Apresente-se a partir de hoje como um homem e uma mulher liberta. Apresente-se a partir de hoje com roupas e vestes internas e externas de um homem e de uma mulher liberta. Apresente-se a partir de hoje com o que você bebe de uma pessoa liberta. Apresente-se a partir de hoje com uma fala, com uma oratória, sem palavras tópias, sem palavrões, porque já é uma pessoa liberta. Já falamos aqui, quem fala palavrão não está liberto. Conheço pessoas que eu amo, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, que não estão libertas e falam os palavrões. Conheço pessoas que pregam de forma maravilhosa e Deus usa, mas não consegue perdoar. Conheço pessoas que lêem a Bíblia, mas não está liberto de um trauma, de uma raiva, de um ódio. Eu quero dizer hoje a você, até para você entregar um recado a uma pessoa, da parte de Deus, pergunte a Deus como Ele entregaria esse recado. Até para você exortar uma pessoa, pergunte a Deus como você exortaria aquela pessoa. Porque com a mesma medida que eu e você fizer, nós poderemos ser medidos também. Mas não fique omisso. Não faça ouvido de mercador e não feche os seus olhos vendo o que tem que falar. Fale. Não importa se vão te abandonar. Não interessa. Paulo não se preocupou com isso. Eu estou trazendo uma palavra para você. Se liberte. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará deste cigarro, deste vinho, desta maconha, deste crack, deste sexo antes do casamento, desta convivência com uma amante, deste suborno que você vive no seu comércio, dando ou recebendo. Eu profetizo que a verdade te liberte de um altar sujo e contaminado.
Eu profetizo que a verdade te liberte da letra, de uma letra que te matou, mas não te afaste do autor da Bíblia nunca. Eu profetizo que você seja libertado, liberto de todo o seu eu, do seu achismo. Eu profetizo que você seja liberto desse temperamento explosivo e explosiva, desses murros na mesa, na porta e na parede. Eu profetizo que você seja liberto de tanto ameaçar quem está ao teu lado, de humilhar, de bater fisicamente. Eu profetizo você que é casado e dorme à noite, espera teus filhos ir para a cama e vai para o sofá e deixa o teu cônjuge sozinho lá na cama. Se liberte desse sofá. Se liberte desse quarto de hóspede da tua casa e tua esposa está sozinha. Conheço mulheres que são casadas com homens vivos, mas são viúvas de homens vivos, e homens que são viúvos de esposas vivas. Vive apenas para a sociedade de aparência. Se liberte da aparência e viva a sua intimidade no teu quarto com teu marido e tua mulher, como Salomão vivia com a esposa dele. Esposo, se liberte de ter medo de pedir perdão à sua esposa. Esposa, se liberte de ter medo de pedir perdão ao seu marido. Filhos, se liberte desse segredo pecaminoso e conte aos teus pais. Conte a Deus. Pastores que estão com a vida contaminada, se liberte disso e volte ao altar. Porque vocês foram chamados, pastores, para ministrar um evangelho e saber manejar a espada que liberta. É noite de libertação. É noite de arrependimento. É noite de se libertar do dia de amanhã. O que é que vai acontecer amanhã? Ainda é hoje. Vamos viver o hoje e deixar o amanhã para o libertador arar, cradear, plantar, regar e nós colhermos amanhã. Ele faz tudo. Tem hora que Ele quer a nossa ajuda, mas tem hora que nós estamos tão cansados e nós falamos: Senhor, eu não tenho mais força, mas Senhor, eu não me liberto de Ti nunca, meu Pai, mas eu estou cansado, eu estou cansada. E Ele diz: ô filho, ô filha, como eu fico feliz de você confessar a mim, ao Senhor, as suas fraquezas. Fique tranquilo, durma, porque essa noite, essa madrugada, eu aro, eu gradeio, eu planto, eu semeio, eu rego, e amanhã você e eu vamos colher a semente da nova aliança, a semente do novo momento, a semente do arrependimento. Que esta noite eu e você, juntos com o Senhor, possamos ver que Ele é que cuida de mim, que Ele é que guarda eu e você. É o Senhor que vela pelas nossas vidas, é o Senhor que toma conta de nós, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida de ti. Liberte-se do medo de adorar, liberte-se do medo de esperar, liberte-se do medo de acreditar, liberte-se do medo de esperar, liberte-se, porque hoje é noite de se libertar do medo. Liberte-se da vaidade, da ostentação, da ganância, da soberba. A vida é preciosa. Não vamos brigar entre irmãos, não vamos fazer guerra entre o povo. Vamos nos unir e ter uma comunhão. Vamos libertar o povo dessas guerras e desses conflitos internos e externos. Vamos nos unir, vamos buscar a unidade da igreja. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti.
arrependa hoje e se liberte de tudo que estava tirando a sua alegria e se una com o Deus de Paulo. Quando você sente medo do teu Se liberte do medo. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. Deus está te amadurecendo. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Irmãos e minha irmã, nesse momento eu quero entrar em oração com você agora. Agora eu quero entrar em oração. Eu quero entrar em oração contigo. Eu quero clamar contigo agora. Eu quero pedir agora ao Senhor que venha do céu como um trovão, um fogo que libere sobre a sua vida e a minha vida o novo de Deus. Eu peço agora, eu olho para cima e peço ao Senhor misericórdia. Misericórdia, meu Pai, sobre o homem e esta mulher que ouve essa mensagem agora. Misericórdia, meu Pai. Misericórdia para que este povo veja o teu amor, o teu poder santo, a tua santidade sobre esse povo, meu Pai. Eu profetizo agora, meu Pai, portas abertas de arrependimento. Eu profetizo agora. Eu profetizo agora, meu Pai, um tempo novo. Eu profetizo agora, meu Pai, um tempo de unidade com Deus e com a igreja. Eu profetizo agora um tempo que a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa ter temor ao Senhor. Uma igreja que precisa se libertar deste mundo. Uma igreja que muitas vezes pensa que está liberta, mas não está. E às vezes só descobre que não está liberta quando perde a paciência, quando ofende alguém, ou quando chega até ao suicídio. Quando a pessoa está liberta, ela suporta as dores. Quando a pessoa está liberta, suporta as perseguições e os confrontos. O Paulo, meu Pai, ele suportou os confrontos. Esther suportou os confrontos. Eu estou perante agora aqui as Déboras, as Estés e as Miriams, os Paulos, os Moisés, os Abraãos, que precisa ter paciência, sabedoria e entendimento na palavra. Meu irmão, me liberte. Se há na vida do pastor Castilho algo que eu não estou liberto ainda, me liberta esta madrugada, porque todos nós somos falhos, meu Pai, e somos sujeitos à carne, porque a carne ainda está em nós, mas o Espírito é que vai prevalecer. E hoje é noite de nos libertar. Ah, meu Pai, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu lhe apresento esta noite a verdade de Cristo. Não minta, não adultere, não peques, não faça falso testemunho, não desafie Deus, não brinque com o pecado, não se aliance com o mundo. Cuidado com suas alianças, homem. Cuidado com suas alianças, mulheres, que vocês estão fazendo. Podem estar fazendo alianças erradas. Muito cuidado, a aparência é enganosa, o coração do homem é enganoso. Muito cuidado com alianças erradas. O povo de Israel pagou um alto preço por alianças erradas. Essa noite eu convido a você que nunca fez uma aliança com Jesus Cristo, faça a sua aliança hoje. Eu convido a você que já tem uma aliança com Jesus, mas quebrou em algum momento, renove a sua aliança com Jesus agora. Seja bem-vindo à casa
do Pai. Seja bem-vindo à casa do Papai, que te recebe de braços abertos e quebra, desde a primeira, a segunda, a terceira geração, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, que quebra desde a primeira, a segunda, a terceira geração, os divórcios, os abortos, os adultérios, as corrupções, os suicídios, as mentiras e depressões e a morte silenciosa, que a tristeza está quebrada em mim e em você. Nós somos uma geração de quebra de maldição. É através da minha e da sua vida que nós vamos quebrar os divórcios de nossas famílias, os adultérios de nossas famílias. Se nossos tataravós, se nossos bisavós, se nossos avós, se nossos pais pecaram na minha e na sua geração, quebra esse pecado hoje, uma vez por todas. Quebra esse pecado. Muita gente fala: eu tenho doença. Não tem. Hereditariedade é quebrada. É um povo que é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de hereditariedade, de predestinação, de macumbaria e feitiçaria. Hoje é noite do teu povo está liberto. Liberto do medo. Liberto do pecado. Uma geração que não aceita Jezabel. Uma geração que não aceita o pecado, mas ama o pecador. Eu saudo vocês com a graça de Jesus. Jesus não voltando até sexta-feira. Pastor Castilho estará aqui com a geração que abomina o pecado, uma geração que denuncia o pecado. A live do momento da palavra não denuncia o nome do pecador, não odeia o pecador, ama o pecador, mas denuncia o pecado. Denunciamos o pecado essa noite para os pecadores serem libertos. Uma geração que denuncia Jezabel, que denuncia o pecado, a prostituição, o adultério, o álcool, a cerveja, o cigarro, a maconha, o crack, o homossexualismo, o lesbianismo, a idolatria, a raiva, o ódio, a perseguição, a falta de perdão. Vamos denunciar o pecado em nome do Pai. É noite de salvação, é noite de libertação, é noite, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Oh, Rei, até tocar o céu eu não sossego, meu Pai. Até tocar o céu eu não paro. Até eu não construir a última palavra nessa terra que o Senhor me dá, eu não vou parar. Não adianta, não pare, não desista, continue, marche, louve, bata no pecado, ame o pecador, denuncia o pecado, mas não denuncie o seu irmão, não denuncie o teu amigo, mas denuncie o pecado. Entre nas lives, nos computadores, nos congressos e nas igrejas. Não fale placa de igreja, não fale nome de pastor. Pega contra o pecado que vai chegar em cada um. Seja liberto essa noite do pecado. Não tenha medo de falar contra o homossexualismo, lesbianismo, idolatria, sexualidade excessiva, prostituição. Não tenha medo, bata no pecado, ame o pecador. Seja autoritário com audácia, mansidão, seriedade, integridade, retidão, mas combata o pecado. Chega de pregações macias que massageias. Deus não foi para a cruz com talquinho e com almofadinha. Ele foi com prego, coroa de espinho, para tirar o pecado do pecador. Jesus, ele chamava o povo de hipócritas e cegos. Vamos levantar apóstolos, Paulo na terra, Jeremias na terra, Miriam na terra, Déboras na terra, Esther na terra. Ai! Nós somos o profeta, nós somos a continuidade de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos está aberto para os novos profetas e as novas profetas de Deus que denunciam o pecado, não aceitam a geração de evangelho mentiroso, de jovens da delinquência, de anciões da delinquência. Vamos dizer aos jovens e aos anciões: não aceite o pecado, aceite Jesus. Congresso de jovem tem que
Bate palma para a teologia dessa prosperidade maligna. É uma geração que não está liberta. Uma geração liberta. Bate palma para o evangelho que liberta. Dani, levante os Daniéis, os Elias e os Eliseus. Cure os Naamãs. Não te preocupes com o dia de amanhã, nem eu e você. Nós estamos no evangelho que fomos libertos. O amanhã, a terra já está arada, já está gradeada, a semente já foi jogada, já foi fechada, já vai germinar e amanhã vai nascer, porque essa palavra regou a semente que eu e você plantou, sem se corromper com o pecado, mas denunciando o pecado. Deus abençoe você. Shalom Adonai. Eu te amo. Ore por mim, que eu oro com você. Eu não estou aqui como acusador, nem como uma pedra. Eu estou aqui como a espada do Senhor. A espada que entra e corta e tira o que não apraz. Eu te amo em Jesus Cristo. Que essa noite Deus liberte do pastor Castilho aquilo que não agrada, mas que te liberte também. E sendo da vontade de Deus, sexta-feira estamos aqui. Shalom Adonai. A paz.